Olá pessoal, eu sou a Mara Carvalho e este é o nosso canal Dicas de Amor e Luz. Eu aqui trazendo um tema que tem afetado a vida de muitas pessoas, inclusive a minha, que é a mentira. Sermos vítimas de pessoas que mentem, omitem, manipulam. E procurando um texto que falasse do ponto de vista psicológico, o que é isso? Encontrei um texto do psicólogo baiano chamado Elídio Almeida. Deixa eu ver se tem aqui a data da publicação. Bom, na verdade ele publicou em abril, porque ele começa, não sei se foi desse ano, não tem a data, mas assim, ele começa o texto dizendo, vamos lá, um texto grande, ele dizendo, hoje é 1º de abril, dia considerado por muitas pessoas como o dia da mentira. Existem várias especulações quanto ao real motivo de o primeiro dia do mês de abril ser considerado o dia da mentira. Uma delas parte do pressuposto de que a data surgiu na França, pois no século XVI o Ano Novo era comemorado no dia 25 de março, data que marcava a chegada da primavera. As festas duravam cerca de uma semana e terminavam no dia 1º de abril. Dia da mentira. Assim, depois da adoção do calendário gregoriano, o Ano Novo passou a ser comemorado no dia 1º de janeiro. Dizem que, como alguns franceses resistiram à mudança e continuaram a seguir o calendário antigo, algumas pessoas passaram a tirar, a fazer uma gozação com elas, enviando presentes esquisitos e convites para festas que não existiam. Parece que de lá para cá, essas brincadeiras, que hoje até poderíamos chamar de bullying, viraram hábito em vários lugares do mundo, especialmente no Brasil. Deixa eu fazer assim, vamos ver. Alguns autores concordam que mentir é uma característica humana e possui várias funções na vida das pessoas, porém devemos sempre pesar as consequências dessas mentiras. Algumas pessoas até tentam dizer que a mentira é socialmente necessária, justificam que ela é usada para não magoar o outro, por exemplo. Outros sabem que ela pode causar o mal, causar intrigas e até destruir a vida de outras pessoas. Há também os que acreditam que mentir sempre traz bons resultados. O que poucas pessoas levam em consideração é que a mentira, assim como todos os demais comportamentos, sempre produz consequências. E engana-se quem acredita que a mentira traz benefícios. Pelo menos uma pessoa sempre fica prejudicada quando uma mentira é criada. Por isso é importante ressaltar que a mentira nunca será a melhor saída. Em alguns casos, pode se tornar uma patologia grave quando usada em excesso e com o intuito de prejudicar outras pessoas. Você pensa nas consequências da mentira? Sabe por que as pessoas mentem? Em 2011, peraí, gente, publiquei aqui no blog um post respondendo a uma pergunta muito frequente: por que as pessoas mentem? Nele falamos que além das consequências que a mentira traz, há também as condições e estímulos que o contexto apresenta e favorecem que algumas mentiras sejam postas em prática. Contudo, há uma lista gigantesca de motivos que levam as pessoas a mentir. Mente-se por vergonha, orgulho, para evitar magoar pessoas ou situações
embaraçosas, por medo, para se proteger de uma possível consequência negativa, insegurança, baixa autoestima, por ganhos, para ser aceito, por conveniência, para causar boa impressão, para evitar dar explicações desnecessárias, ocultar algum segredo, tentar resolver problemas, por não saber uma resposta, para ser reconhecido, preservar a autoimagem, mentimos até para nós mesmos sem razão aparente, também por razões patológicas. Apesar das motivações citadas, é importante observar a circunstância na qual acontece a mentira e deve-se levar em consideração o pensamento, sentimento e propósitos que acompanham os atos de quem mente. É muito importante também considerar que o hábito de mentir sempre traz consequências e complicações, além de remeter a pessoa a um estado de fantasia constante. A etapa mais crítica é quando a pessoa cria um personagem e acredita nessa ficção. Quando vira doença. Mentir pode se tornar um transtorno psicológico e até uma doença quando a mentira deixa de ser esporádica e passa a ser muito frequente. Nesses casos, a pessoa cria um personagem e passa a viver essa fantasia. Sem discernimento entre o real e o imaginário. Isso acontece muito, principalmente via internet, pois nela as pessoas têm mais facilidade para camuflar sua realidade e incorporar características de qualquer outra pessoa, acreditando ser ela e vivendo numa realidade paralela. Pessoas que mentem por qualquer coisa devem ficar atentas. Se isso for algo compulsivo, se a pessoa não conseguir falar a verdade na maioria das situações, ou se perceber que as mentiras estão prejudicando a si ou a outras pessoas, deve ser encaminhada ou procurar imediatamente ajuda, pois pode se tratar de um transtorno psicológico grave. Uma psicopatologia apresentada pelo doente mentiroso é a mentira obsessivo-compulsiva ou mitomania, caracterizada como um transtorno psicológico em que a pessoa apresenta uma compulsão pela mentira ou conta mentiras de forma compulsiva. As causas das mitomanias são múltiplas, como histórico de vida, baixa autoestima, relacionamentos, primeiras impressões dos pais, genética, experiências de vida, traumas psicológicos, entre outros. Quando a mentira se torna patológica, o indivíduo não controla seu comportamento, muito menos consegue parar de mentir. Este comportamento poderá causar danos em sua vida, como ansiedade, angústia, tristeza, depressão, ocasionando prejuízo e sofrimento relevante e significativo. Momento. Voltando. Quem mente mais, o homem ou a mulher? Muitas pessoas têm essa curiosidade, sempre me fazem essa pergunta. Sempre digo que não há uma proporção definida para a mentira entre homens e mulheres. É certo que ambos mentem, mas não se sabe ao certo quem mente mais. Existe muita especulação e, claro, muita mentira quanto aos números que são publicados. Mas penso que em cada situação que a mentira é usada, existe um contexto que pode levar homens e mulheres a mentir em função da situação e não em função da variável de ser um homem ou uma mulher. Ou seja, não temos a comprovação de nenhuma pesquisa realmente científica que possibilite afirmar que homens ou mulheres mentem mais ou menos.
O que os estudos e pesquisas apontam é que sempre há motivos, conscientes ou inconscientes, para a mentira. Mesmo que as pessoas digam que mentem por existir um dia culturalmente eleito para isso, ou que mintam por medo, insegurança ou vergonha, é importante lembrar que muitas pessoas mentem por uma doença que nem elas mesmas conseguem lidar. Pode existir uma compulsão instalada. Esse fator pode caracterizar uma tendência patológica à mentira. Por isso, é importante que a pessoa tenha propriedade sobre os motivos que a levam a mentir e que procure ajuda psicológica para que não traga mais sofrimento para si e para os outros. Muito bem, vamos lá. Vivemos um mundo neste momento baseado em mentiras. A mentira tem sido valorizada e estimulada. Todas as virtudes que antigamente eram consideradas a base da nossa personalidade como alguém íntegro, de valor, moral, ético, não existem mais. E as pessoas que têm essas características hoje são cartas fora do baralho. Estão à parte do mundo. Ou se entra no jogo, ou se fica excluído do mundo. Em várias áreas da nossa vida. Eu nem estou falando só em relação aos relacionamentos interpessoais, nem só conjugais, né? Se a gente pegar aí relacionamentos profissionais, o quanto a mentira é valorizada, não é? Obviamente, o super sincero não vai ser bem visto, aliás, em lugar nenhum, né? Podemos falar aquilo que a gente pensa de uma forma adequada, sem precisar ser agressiva, mas muitas vezes só o fato de estarmos expondo algo que aquela pessoa tentou esconder, ou tentou manipular, ou tentou se dar bem por alguma razão, a resposta da pessoa é agressiva. A nossa colocação nem sempre é agressiva, mas a pessoa interpreta de maneira agressiva, não é? E o mentiroso contumaz vai tentar ainda nos convencer de que aquilo que ele falava era verdade, não é? Agora, vamos lá. Respondendo à pergunta quem mente mais, homens ou mulheres, eu posso dizer da minha experiência de consultório, o que eu percebo mais são homens. São homens e não mulheres. A mulher costuma ser manipuladora, ciumenta, etc. Pode usar nesses momentos uma certa mentira ou uma indução a um determinado comportamento do homem num relacionamento afetivo. Pode usar dessa manipulação. Manipulação não seria bem uma mentira, né? Mas quando existe a mentira proposital, de acordo com todos esses contextos que eu vou ler aqui novamente, mas me parece que os homens acabam mentindo mais. Na minha experiência dos casos que eu me lembro, me parece homens mentindo mais, né? Mentira, normalmente, significa baixa autoestima, dificuldade de lidar com a verdade, com a realidade nua e crua, não é? Claro, realidade, ela é muito
complexa. A realidade, ela tem vários níveis, né? Se a gente pegar aí pela psicologia transpessoal, a gente vai falar dos níveis de consciência. Cada um de nós está ancorado mais firmemente num determinado nível de consciência. Se eu estou ancorada num nível que é mais concreto, a percepção da realidade vai se dar de uma forma mais concreta, mais racional. Se eu estou ancorada mais num nível espiritual, psicológico, mental, eu vou interpretar a realidade, aquela mesma situação, por um outro ponto de vista, não é? Eu posso dizer da minha experiência pessoal, já fui vítima de pessoas mentirosas há muito tempo atrás e recentemente. E eu sempre tenho a tendência a compreender, porque é a minha função como psicóloga, por que desta atitude, o que causou, o que estava por trás disso, para que a pessoa tivesse esse comportamento. E muitas vezes o que eu vi foi baixa autoestima, como eu disse, uma necessidade de se beneficiar de alguma maneira, de ser importante para outra pessoa, porque ela acha que ela, com as suas características próprias, não é importante, não é? Porque atraímos a mentira na nossa vida, porque talvez em algum aspecto estejamos mentindo para nós mesmos. E aí, quando a gente vai avaliar terapeuticamente uma mentira que eu fui vítima, eu também preciso assumir a minha parcela de responsabilidade. De que maneira estou mentindo para mim mesma? De que maneira estou corroborando a presença daquela mentira na minha vida, né? Porque tudo tem a sua função, o seu aprendizado, e tudo na vida nós atraímos de um jeito ou de outro, consciente ou inconscientemente. Mente-se por vergonha. Não sou aquilo que eu acho que a outra pessoa está esperando. Então eu vou me fazer de uma maneira diferente, eu vou me mostrar de uma maneira diferente, eu vou emprestar o carro de um amigo que é melhor do que o meu e eu vou conhecer aquela menina. Isso já aconteceu em histórias no consultório. E para impressionar, depois que eu conquisto a pessoa, eu posso dizer: aquele carro era emprestado. Corre-se o risco da menina, né, achar graça ou falar: ok, tchau, tô indo embora, não quero mentiras, né? Por orgulho. Vergonha e orgulho estão muito juntas, né? Porque não querer parecer menor, inferior, está ligado a um orgulho. Porque se eu sou o que eu sou, eu tenho que mostrar o que eu sou. Eu não preciso mentir para ser aceito. Por quê? Ou aceita? Porque as pessoas têm que gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Quando eu tenho essa base primordial na minha vida como forma de. É isso que vai nortear minha vida. As pessoas vão gostar de mim pelo que eu sou, não pelo que eu tenho. Eu não vou me preocupar com isso quando eu quero parecer algo. Eu tô no ego total, ok? Mas tem aí um complexo de inferioridade. Para evitar magoar pessoas ou situações embaraçosas, é uma justificativa plausível, mas será que a pessoa que mente não magoa mais mentindo do que falando a verdade? Não sei. Por medo,
Medo de perder a pessoa, medo de parecer inferior, medo de parecer incapaz diante de uma situação. Para se proteger de uma possível consequência negativa. Se a pessoa mentiu e ela vai me dizer, e eu não suporto mentira, eu vou abandonar aquela pessoa. Então eu minto, ou eu omito, e só que se a pessoa descobre, ela vai embora da mesma forma. Ou seja, eu crio tudo aquilo que eu tenho medo. Se eu tenho medo do abandono, eu crio o abandono. Essa é a psicodinâmica do abandono. Baixa autoestima por ganhos, para ser aceito, por conveniência, para causar boa impressão, tá tudo embutido aí na questão da baixa autoestima, para evitar dar explicações desnecessárias. Não quero falar sobre a minha vida, falo o mínimo e omito, talvez, informações importantes, porque não quero dar explicações. Ocultar algum segredo. Alguém que tem dificuldade de comunicação. Alguém que não conversa com você ao telefone, só pelo WhatsApp, que não manda um áudio, só mensagens escritas. Essa pessoa está se escondendo de alguma maneira. Por quê? Isso nós não sabemos. Tentar resolver problemas por não saber uma resposta. Gente, hein? Quanto que nos meus cursos me fazem perguntas e eu digo, não sei a resposta. Vou procurar saber. Eu não sou uma enciclopédia ambulante, eu não sou obrigada a saber tudo. Vou procurar saber, vou me informar. Para ser reconhecido. Acontecem pessoas que se apropriam de ideias de outras, né? E se promovem à custa da ideia do outro para ser reconhecido. Preservar a autoimagem. Quando eu vivo num personagem, aquele personagem se veste na minha identidade, qualquer coisa que saia fora daquilo que eu plantei para mim como uma pessoa virtuosa, uma pessoa X, uma pessoa Y, tudo que saia fora, eu vou ter dificuldade em aceitar, em mostrar para o outro o que seriam as minhas vulnerabilidades. Quando você vê alguém chorando, quando você vê alguém nervoso, aquilo é real. O conto de fada só existe nos livros de ficção. Aquilo é real. Aquilo é a pessoa real. E não significa que está desequilibrada. Significa que está respondendo a uma situação difícil do ponto de vista emocional. Se podemos ajudar, vamos ouvi-la. Vamos dar o apoio, vamos falar o que a gente pensa. Pode ser, inclusive, né, Fatinha e Ashna, uma canalização do alto para a outra pessoa. Fatinha me mandou vários áudios hoje e, gente, parecia o plano espiritual falando comigo. Fiquei bem por uma situação. Mentimos até para nós mesmos sem razão aparente. Existe um mecanismo de defesa. Eu esqueci o nome do mecanismo. Mas que eu crio um personagem que é antagônico àquela realidade extremamente sofrida. E eu ajo como se aquilo fosse verdade, e não é. Tenho um casamento muito feliz.
porque na verdade o meu casamento já foi para as cucuias faz tempo e eu não consigo enxergar essa realidade porque ela dói demais. E também por razões patológicas, ok? Não é? É muito importante também considerar que o hábito de mentir sempre traz consequências e complicações, além de remeter a pessoa a um estado de fantasia constante. A etapa mais crítica é quando a pessoa cria um personagem e acredita nessa ficção. É um mecanismo patológico. É um mecanismo patológico, não é? Então, pode se tornar doença quando a compulsão, que é aquele ato com o qual eu não tenho controle, se repete, se repete, se repete, se repete em todos os meus relacionamentos. Gente, muito bem, aqui a gente, né, tem várias questões aqui que eu li no texto. Mas o que eu quero dar ênfase aqui, vamos deixar de fazer apologia à mentira. No mundo da quinta dimensão, não vai existir mentira, porque nós lemos a energia da outra pessoa. Nós, empatas, fazemos isso já nesse momento. E nós, empatas, temos que trabalhar com a verdade. Quando você vai falar alguma coisa para alguém, você pode até florear, dourar a pílula, para você não se prejudicar, o que talvez fosse uma questão até de uma estratégia inteligente, mas que ainda assim não condiziria com a realidade total daquilo que está acontecendo. Quando você coloca tudo, você está sendo transparente, está colocando tudo aquilo, passo a passo, que aconteceu e como você se sentiu, para que a outra pessoa tenha a oportunidade de conversar, de defender a sua ideia ou não, de pedir desculpa, não pensei que ia acontecer isso, não pensei que ia te chatear tanto, qualquer coisa do tipo, não é? E nós, empatas, trabalhamos com a verdade nua e crua, muitas vezes sem filtro, o que pode chocar o outro, né? Quando eu fico brava, eu da Marcinha que falava sempre, boazinha, mas brava. Quando eu fico brava, eu fico brava. E eu tenho um pavio extenso, muito extenso, por ser cristal, por escolher ver a verdade, por escolher ver a bondade, por escolher a ingenuidade, a inocência, que são características do mundo onde eu venho. Da minha origem cósmica, vamos lá, falar sobre isso, não é? É muito difícil sair dessa essência, que é a minha essência verdadeira. Mas, quando deu. Eu demoro muito. Mas quando deu. Quando enxergamos a manipulação, a omissão, a mentira, e o não assumir muito mais do que qualquer coisa. Não dá. Ok, a pessoa pode continuar usando isso
com pessoas que não são empatas e que não vão descobrir de alguma maneira. Gente, a verdade cai no seu colo. A verdade cai no seu colo. É o plano espiritual atuando na sua vida, te trazendo muitas vezes um livramento, com certeza. Não é? E interessante, tem uma postagem, mas não vou conseguir pegar agora, depois eu pego. Posso até depois fazer um vídeo falando sobre essa postagem, sobre essa frase, assim, bem interessante. Mas assim, quando vemos a realidade, ok, vemos a realidade nua e crua e temos que tomar uma decisão a nosso favor, não mais contra. Não é? É isso. Vamos aprender a ver a verdade sempre atuando na nossa vida. Sejamos honestos, sejamos íntegros, né? Como eu digo, tenhamos integridade consciencial. O que eu sou, eu mostro. E o que eu mostro, eu sou. Esse é o objetivo do nosso desenvolvimento espiritual na Terra. Certo? Vamos valorizar esse aprendizado. Um grande beijo, fiquem com Deus e namastê.